pastor Paulo Gomes, servo do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre os dons espirituais. Esses dons espirituais já foram feitos nesse trimestre e hoje estamos estudando dos 9 dons, os 3 últimos dons. Assim desejamos um trimestre de bênçãos, um tempo em que o Espírito Santo supra a igreja com os seus dons. Meus irmãos, hoje nós iremos ver principalmente os dons de profecia, os dons de variedade de línguas e os dons de interpretação de línguas. E nós chamamos a atenção que esses 3 são chamados de dons de educação. Preste atenção, dons de educação. Por que, pastor? Por quê? Qual é a definição desses dons de educação? É importante definir para o aluno saber o que significa esses dons. A palavra educação é a ação ou efeito de anunciar o pensamento por palavras, segundo a palavra de Deus. Então é uma grande responsabilidade estar falando em nome de Deus. Temos que realmente estar movidos pelo Espírito Santo. Temos um compromisso para aqueles que têm compromisso com Ele. Temos que ter esse compromisso com Ele, com Deus. Agora tem muita gente tomando o seu nome em vão nos dias de hoje e com tristeza. Em tudo Deus seja glorificado neste dia por Jesus Cristo, glória e poder para todos sempre. Amém. Estamos aqui falando sobre a escola bíblica dominical. Usar os dons e capacitação é dado pelo Espírito Santo, mas deve se lembrar de dar toda a glória a Deus. Tudo é para Deus, a glória é de Deus. E na sua introdução, nós estamos vendo aqui, o comentário aqui é muito importante na sala de aula, importante para nossas vidas. O assunto que nos vamos tratar é de real importância e é movido pelo Espírito Santo de Deus. Estava havendo um abuso na igreja de Coríntios, respeito dos dons, tremendo abuso. Havia ali um grupo de pessoas incomodado com esse abuso e entendiam que a melhor maneira era bloquear o uso dos dons de línguas, dos cultos. Esse não é o melhor caminho. É muito mais fácil em toda uma vida partir para um extremo ou outro extremo. Coisa difícil na vida é o equilíbrio. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós estudamos sobre o fruto do Espírito. Preste atenção, o fruto do Espírito é muito mais importante do que todos os dons. Por isso, voltem a estudar o fruto do Espírito. E aqui nessa lição nós estamos aqui falando sobre os dons, sobre os 9 dons. Mas há um dom que é especial, que é a temperança, daquilo que é temperado, domínio próprio, relembrar essa leitura que aprendemos aqui na palavra, e entrar no caminho da liberdade, mas não da libertinagem. É outra maneira de extremo. Tirar do culto os dons, algumas igrejas estão fazendo. Agora, dar liberdade para o culto total, também é extremo. E o Espírito Santo escreve uma coisa, e quando atuar, ele vai atuar diferente. Você vai dar toda a liberdade. Nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 40, porém faça tudo fazer tudo decentemente, fazer tudo com ordem, decentemente, com ordem, porque você não pode atuar
diferente do que o Espírito Santo atua. Ele tem ordem, ele tem decência. E Coríntios era assim. Os coríntios eram assim. Então, este é um dos lugares que pecam pelo extremo. Coríntios pecavam por esse extremo. E assim a coisa saía fora do controle. Queridos, há alguns lugares que pregam outro extremo. Aqui não tem isso, já passou. O que você quer com dom? Tem gente que fala assim, não existe mais. No outro extremo, abafa as operações do Espírito Santo. Não deixa a pessoa falar em línguas. Não deixa a pessoa interpretar línguas. Mas a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Temos que falar. Os dois extremos são muito perigosos. E qual é a solução? A solução é essa que nós estamos fazendo agora. Fazendo o ensino genuíno da palavra de Deus com vocês aí. Estudar os dons com fidelidade na escola dominical é importante. O Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Uma igreja cresce quando você sabe o que você está falando. Ela cresce em saúde. Como o ensino genuíno da palavra de Deus, o equilíbrio vem com a palavra de Deus. Meus amigos, então nós estamos falando que hoje iremos falar sobre 3 coisas. Primeiro, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Meus amados, você que está aí com o seu livro, abre ele. Nós vamos falar rapidamente, não vou aqui ficar decorando o livro, não vou fazer aqui um catecismo. Eu vou aqui simplesmente falar a palavra como deve ser falado, um resumo da palavra. O dom de profecia, ele vai ter 3 subtópicos. Subtópico 1, o primeiro deles é a definição. O que é o dom de profecia? As pessoas, quando pensam em profecia, pensam na previsão do futuro, não é isso? Alguém estava aí do outro lado pensando, vou prever o meu futuro. Não é isto que está sendo falado aqui. Não é esta a razão desta capacitação que é dada hoje. É importante ficar bem claro, a definição de dom de profecia é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, é uma língua conhecida para quem fala, também para quem ouve. Capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo. Então nós estamos falando em profecia. É importante já ficar bastante claro. Nós temos aqui uma definição de dom de profecia. Qual que é o propósito desse dom? Fala comigo. Exortar, edificar e consolar. De novo, exortar, edificar e consolar. Aqui tem um alerta sobre o subtópico 1, vocês estão vendo aí no seu caderno. Nós ouvimos os questionamentos dos alunos, por isso aqui é a aula, tá? E eu quero ver os seus questionamentos sobre os estudos e mandar para nós, para que nós possamos entender melhor. É muito importante chamar a atenção, infelizmente por falta de ensino, aparecem várias aberrações concernente ao uso correto de dons. Várias aberrações. Quantas pessoas você conhece que você já deve ter ouvido falar? Casou guiado por profecias. Alguém me disse, alguém pode dizer, que está aí do outro lado. Eu conheço um caso que deu certo. Fui lá, o profeta falou e deu certo. Então é só o seu caso. Deu certo 1%. 1% dão certo. 99% não dão certo. Por quê? Você ganhou na loteria. Não é para orientar para casamento. Dons de profecia não tem nada a ver com isso. Para a orientação no casamento, é a direção da palavra de Deus. Está na Bíblia. A palavra de Deus veio para guiar toda a verdade. Então, casamento, com quem vai casar, você tem que olhar na Bíblia. O Espírito Santo vai te responder através da oração. Nós já temos a palavra, já temos o Espírito Santo. E mais, temos pessoas de Deus que têm um conselho. Nós temos um conselho bíblico. As pessoas que dão conselho vão ter um conselho dentro da Bíblia.
Algumas pessoas dizem por aí, se conselho fosse bom, não seria dado de graça, seria cobrado. Claro, nada mais lógico que a verdade que vem da Bíblia. Há conselhos que salvam uma vida, há conselho de pastores por aí, há conselho de cristãos que salvam uma vida. Olhe que prejuízo que pode causar o mau uso ou o uso de um dom que na verdade não está em operação ali. É muito sério isso, porque nós temos de tomar muito cuidado. Você aí em casa tem que tomar muito cuidado. Há pessoas que não atentam para isso, chega na igreja, o pastor fala uma coisa, você retruca, você briga com ele, e haverá um dia de prestação de contas. Isso é muito sério, tanto para o pastor como para você. Vamos aprender de maneira certa, do jeito certo. A palavra de Deus diz que está essa explicação. Deus deve ser colocada em prática para a glória de Deus e do corpo de Cristo. Estamos no subtópico 1, que é o dom de profecia. E o subtópico 2 desse dom de profecia, ele vai falar em a relevância do dom de profecia. O exercício desse dom pode ser observado em 1 Coríntios 14:40, que diz: tudo com decência e com ordem. Esse dom é importante. É importante nas recordações que todas as manifestações que podem acontecer, pode ser manifestação no culto, pode ter 3 origens. Olha bem, olha para mim aqui. A manifestação do culto, você está pensando muitas vezes que a manifestação veio de um pastor, veio de um obreiro, veio de um evangelista. Ela pode ter 3 coisas. Primeiro, ela vem de Deus. O segundo, ela vem do diabo. E o terceiro, ela vem do espírito humano. Presta atenção, 3 coisas. Agora é Deus. Quando é Deus, o que deve ser feito deve ser incentivado. Tudo que vem do Espírito Santo é uma manifestação do Espírito Santo. Como Deus não é de confusão, não trará uma confusão para você. Então, dentro do culto, se veio de Deus uma profecia, ela não vai trazer dano para você. Agora, Deus está te mandando dizer: está confuso a respeito de que alguém te falou na igreja? Deus não é o Deus de confusão. Aquilo que Deus não traz confusão, traz paz, traz confiança, traz certeza, traz convicção. A palavra de Deus não é de confusão. Quando a fonte é Deus, o Espírito Santo tem que ser incentivado aí na sua igreja. Só vai dar bem naquela reunião, naquele culto, e vai servir para exaltação, para edificação e para a consolação sua e da igreja. Segundo, mas a fonte pode ser do diabo. Claro, se a fonte for do diabo, tem que ser repelido e expulso da igreja. Esse espírito tem que ser expulso. Não tem que conversar, brigar com o obreiro que muitas vezes brigou com você, um pastor que brigou com você. Se você sente que isso não é de Deus, expulsar imediatamente lá do culto, da reunião, de onde estiver. Esse inimigo não pode continuar ali no culto, mas pode ter origem no espírito humano. Outra coisa, muito comum, o que as pessoas dão o seu nome de meninice. Nós sabemos que temos 6 vias de crescimento espiritual. Se a pessoa está ainda na meninice espiritual, ou coisa parecida, e se for o espírito humano, o que deve ser feito? O que eu faço, pastor? Se quem deu esse conselho, esse profeta aí, deu esse conselho, deu essa orientação para mim, na igreja, explicar como é o que estamos fazendo aqui na lição. Se é meninice, chama no canto e orienta, dá uma instrução da palavra de Deus. É menino, mas vai crescer, você não pode jogar ele fora da igreja. Você não pode jogar, se é uma meninice dele, que está ali dando aquela profecia, você não pode jogar ele para fora da igreja. Para quê? Tem que orientar, tem que mandar estudar. Então já está aí o que se deve fazer quando essas 3 fontes podem manifestar numa reunião. Queridos, sejam guiados por supostos profetas. É inadmissível uma coisa dessa. Tem igreja que está sendo guiado por esses profetas. Já existe a palavra de Deus para ser o seu guia.
não é profetas, já existe o Espírito Santo, assim é a palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Nós, líderes por vontade do Senhor, sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, na cidade de Vargem Grande. Nós passamos algumas vezes por profecia, outra vez dentro da igreja tem profetadas, tem Balaãos, tem Nicolaitas. A Bíblia Sagrada é a profecia por excelência e o manual por excelência da vida cristã. A igreja que convida profetas, esses profetizam o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Isso é perigoso para a sua igreja. Muito grande, não vai ser bom para o líder, nem para aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Então está aqui a lição de hoje. É verdade que quando Deus quer abençoar o homem, Ele usa o homem, alguém para abençoar segundo a sua palavra, segundo a Bíblia. Deus respeita a hierarquia, muito a sério. Deus não quebra a cadeia de cima para baixo. Deus, quando quis tirar o seu povo do Egito, Ele constituiu uma liderança. Essa liderança foi Moisés. Nas 7 igrejas do Apocalipse, Ele escolheu um anjo da igreja, que era o pastor da igreja. Veja bem, não deve ser pessoa guiada por essas pessoas, mas pelo Espírito Santo e a Bíblia. É assim que Deus faz. Algumas dessas pessoas não querem estar debaixo da liderança da igreja. Claro, tem muita gente na igreja que se acha o meu ego, eu sou forte. Nem mesmo os líderes da igreja, dos grupos, eu não falo com eles. Algumas dessas pessoas dizem, o meu negócio não é fora, meu negócio é com Deus. Cuidado, isso é obra do encardido. Meus queridos, vamos parar por aqui, vamos começar a variedade de línguas, é o tópico 2. O que é a variedade de línguas? Aqui ele vai dizer que o dom de línguas é a habilidade de falar línguas onde o próprio falante não entende, a própria pessoa não entende. Chama língua estranha, porque é estranha a língua do falante. Essa língua pode ser a mesma usada na terra, essa língua pode ter vindo do céu, mas de qualquer maneira ela é estranha. É bom chamar a atenção, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso. Como é que é essa língua, variedade de língua? Veja bem, quem não se lembra da Torre de Babel? Você se lembra da Torre de Babel? Quando o homem queria chegar próximo de Deus, Deus deu uma variedade de línguas. Por quê? Porque eles queriam ser mais do que Deus, para que eles confundissem e não se entendessem mais. Meus queridos, isso só foi diminuir quando em Pentecostes o Senhor disse, seja oferecido o poder do alto, para que seja minha testemunhas. Poder, Deus estava dando o poder de testemunhar. Ali, quando eles ficaram como vocês, obreiros, já conhecem, lá em Atos dos Apóstolos. Mas eles não falaram numa língua celestial, mas numa língua estranha, nações diferentes. Não, eles não tinham estudado as línguas de cada país, mas ali havia 120 nações diferentes. E eu quero chamar a atenção de vocês, que naquele momento, todos que estavam na sua língua diferente, conseguiram ser guiados pelo Espírito Santo e entender o que Pedro estava falando. Qual é o argumento que se pode levantar para quem tem uma experiência igual a essa? Porque eu mencionei a Torre de Babel. Ali houve uma confusão de línguas. Por outro lado, aqui no Pentecostes houve uma restauração disso. Eles se entenderam como um sinal aí que o Espírito Santo estava aí, o Espírito Santo estava chegando, como está lá em Atos dos Apóstolos. E lá em Babel, não, lá em Babel Deus mandou uma maldição para confundir as línguas. E no subtópico 2, qual é a finalidade da variedade de língua? É a edificação da própria pessoa. Quando a pessoa fala em línguas, ele tem que saber que é para a sua própria edificação. Vamos dar um exemplo. A pessoa vai gastar uma parte da oração, na parte da manhã, falando, orando na sua língua normalmente. E a parte do tempo ele gasta falando em línguas. O que está acontecendo aí? Quem tem essa experiência sabe que é importante mesmo não ter entendido o que aconteceu ali.
ela sente um fortalecimento espiritual. Essas pessoas que falam em línguas na oração se sentem fortalecidas. Eles sentem, muitos têm diariamente essa experiência. Muita gente ora metade falando normal e metade falando em língua. Sabe que isso traz um fortalecimento tremendo espiritual. E no subtópico 3, atualidade do dom. O fenômeno de línguas não é somente no período apostólico, como nós estamos falando, mas continua abençoando os crentes até a vinda de Jesus, na sua segunda vinda. Que argumentos pode se levantar, o que se pode dizer? De um grande número de pessoas que têm visto aqui experiências em línguas estranhas. O que você pode falar? Experiência genuína, como podemos saber? A pessoa está orando, de repente sai uma palavra de profeta, de profecia muito boa. Eu mesmo tenho visto muitas pessoas que de repente Deus age numa mulher e ela fala a verdade. Esse problema do pastor Rubens, pastor Sebastião, já foi, as profecias foram dadas lá mesmo na sede. Pessoas que saíram lá dentro e vieram falar. Eu ouvia tudo aquilo, não entendia nada. Hoje entendo. O tópico 3, meus irmãos, é o terceiro tópico para nós, é a interpretação de línguas. Esta vinculada ao dom de línguas. Sua variedade é a interpretação dessas línguas estranhas. Terceira coisa, então vamos interpretar. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas por alguém do cenáculo. Então houve uma mensagem, alguém foi instrumento de Deus para entregar uma mensagem em língua estranha, e quem está falando não entendeu. Neste caso, é necessário que uma outra pessoa ouvindo, essa outra pessoa, pelo mesmo Espírito Santo, ela pode falar o que a pessoa não foi capaz de falar. E nós temos muitos pastores, eu vi aqui uma série de pastores, que orando em línguas, ela conseguia interpretar o que eu falava. Um deles já morreu, né? Era aqui da nossa antiga igreja, aqui do Jardim Ouro Verde. Ele falava e interpretava em línguas. Então, foi um pastor muito importante para tudo o que acontecia ali. Experiência era real, de conceder a interpretação do que estava sendo dito. Sendo assim, fica compreendido por todos presentes, se não tiver intérprete, é melhor que você se cale. É melhor você ficar calado. É Paulo, o apóstolo Paulo, que está mandando, tá? Consigo mesmo, continua falando em língua, mas devagarzinho, para ninguém ouvir na igreja. Fala consigo mesmo e com Deus, porque Deus ali vai te dar uma orientação. E todos os presentes serão edificados com essa mensagem, quando alguém souber interpretar essas línguas. No subtópico 2, que vai fechar os comentários dos tópicos, nós temos aqui a diferença, porque se não houver língua, não haverá também, tanto está falando já aqui. Nós estamos vendo aqui a diferença entre dom de interpretação e o dom de profecias, a última coisa. Há diferença, porque se não houver língua, não haverá também o dom de interpretação. Ao contrário, o dom de profecia, que não necessita de outro dom para ser exercido. Então existe uma diferença. Um precisa de interpretação, o outro não. Ele fala a mesma língua dos que estão ouvindo na igreja. Tanto quem fala quanto quem ouve são edificados ao mesmo tempo. E concluindo a nossa lição no dia de hoje, ainda que haja muitas igrejas que não aceitam o dom de elocução, Deus continua abençoando os crentes com sua dádiva. Portanto, não podemos desprezar o dom de poder de línguas, o de profecia, o de variedade de línguas, de interpretação dessas línguas. Porém, façamos tudo como a Bíblia ensina, com sabedoria, decência e ordem. Podemos usar nossos filhos por uma ação gloriosa no céu. A igreja de Cristo precisa de todos os dons para seu crescimento e fortalecimento. Não apagueis o Espírito Santo. No entanto, não era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde havia muita discórdia acerca de certas doutrinas e o uso dos mesmos. Logo, então, Paulo normatiza a questão dos falsos mestres.
até porque o gnosticismo estava florescendo na igreja. O saber e o conhecimento humano estava em parte querendo suplantar a sabedoria divina. As correntes filosóficas que surgiam com o crescimento da igreja enfraquecia também as pessoas que estavam na igreja. Não podemos negar em nossos dias algumas correntes filosóficas e religiosas estão adentrando as igrejas e realizando obras parecidas com as obras do Espírito Santo, com supostas profecias, supostas línguas que não passam de engano. Vigiemos para não cair no engano. Em nome de Jesus, nós falamos aqui na lição 5, lições bíblicas do professor CPAD, dons espirituais e ministério. Nosso muito obrigado, bom dia para todos e que Deus te dê uma manhã e um dia abençoado.